Então, meu nome é Felipe Toffani e hoje eu queria tentar responder duas perguntas que as pessoas normalmente fazem pra mim desde que eu mudei aqui pra Alemanha. Uma delas é, o básico, você consegue arranjar um emprego pra mim? Não, não consigo, eu não contrato pessoas, minha responsabilidade não é essa, então, desculpe, sempre vai ser não. A outra pergunta é como que é trabalhar com design aqui em Berlim? Essa pergunta é um pouquinho mais complicada de responder, mas vamos ver se eu consigo pensar em alguma coisa. Primeiro, eu tenho que tentar explicar um pouquinho antes a experiência que eu tenho aqui em Berlim. Eu tenho trabalhado aqui com design desde março de 2012, quando eu mudei para cá. Meu primeiro ano morando aqui foi meio que estranho, porque a empresa que eu trabalhava era uma empresa no Brasil que acabou provando-se uma grande falcatrua. Então, no início do primeiro ano aqui, a gente acabou passando situações bem estranhas, não necessariamente boas, mas deu para descobrir um pouco sobre a cultura alemã, então deu para entender muito bem como eles trabalham e todo esse tipo de coisa. O que foi do caralho, porque já que você mora aqui, você tem que tentar aprender as coisas do jeito que eles fazem. É um jeito de integração talvez mais complicado do que eu esperado, mas que é bem legal. Eu comecei a trabalhar numa empresa que chama Sanelmos. Durante um tempo, eu trabalhei lá durante 6 meses e foi do caralho. Eu trabalhei fazendo campanha, trabalhando com a direção de arte para campanhas de publicidade online para a Alemanha. Depois disso, eu queria uma coisa um pouco diferente. Depois que eu mudei quando eu ainda estava no Brasil, minha ideia era quando eu viesse para a Alemanha era para trabalhar com alguma coisa um pouco diferente, não trabalhar com publicidade de novo. E em agosto do ano passado, mais ou menos, eu comecei a fazer umas entrevistas e em setembro eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalho hoje, que chama Celepedia. A Celepedia tem a finalidade de tentar criar uma Wikipedia de celebridades, com todas as informações que as pessoas gostam de ler sobre esse assunto. Não é um assunto que eu domino perfeitamente, mas tem alguns conteúdos que eu acho bem interessantes. Trabalhar com design aqui em Berlim é uma coisa um pouquinho complicada de vez em quando, exatamente porque eles têm um histórico muito grande de design de qualidade, mas quando você chega na cidade, você descobre que a coisa é um pouquinho diferente disso tudo. Basicamente porque eles têm uma forma de trabalho germânica extremamente rígida e é daquele jeito, cara, tem que ser assim. É meio complicado até. Eles têm uma forma de trabalho bem deles. E a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de coisa foi quando eu comecei a trabalhar na Sanelmos em abril do ano passado, em abril de 2013, e foi bem estranho, porque tipo, meu forma de trabalho no Brasil, eu chegava na agência, chegava no meu computador, abria meu e-mail pessoal, abria meu Facebook, sei lá, meu Twitter e coisas assim, meu blog e qualquer outra coisa, e começava a fazer o que eu precisava fazer. Eu começava a dar uma olhada nas coisas, pegava umas referências, pegava algumas outras coisas, e quando eu comecei a trabalhar aqui era uma forma um pouco diferente. Eu chegava no trabalho umas 9h30, 10 horas, eu olhava ao meu redor, as pessoas estavam sentadas no computador, sendo as mais produtivas que eu já vi na minha vida. Eles chegam no trabalho, abrem o Photoshop e já começam a trabalhar como se, tipo, fosse só aquilo. É bem estranho. Eu imagino que, tipo, todos os chefes no Brasil gostariam de trabalhar, ter funcionários trabalhando dessa forma, mas não necessariamente acontece. Essa produtividade deles faz com que aconteça algumas coisas meio estranhas, assim. O pessoal chega no trabalho umas 9h30, trabalha até uma meio-dia, meio-dia e meio, vai almoçar em volta do trabalho ou dentro da empresa mesmo, algo que eu nunca entendi, porque eu sempre gostava de sair da empresa para parar de ficar vendo sempre aquelas mesmas coisas. Por volta de umas 5, 6 da tarde, eu comecei a perceber que eu era a única pessoa trabalhando na empresa, então 6 da tarde é um horário muito comum para você se sentir sozinho na empresa. Era uma experiência completamente oposta do que eu via no Brasil. Pelo menos em São Paulo, se eu não trabalhasse até umas 8 da noite, quase todo dia, acho que seu chefe ia olhar para você e falar: cara, tá de férias, não tá sendo produtivo, a gente vai ter que resolver isso de algum jeito. A produtividade deles é tão grande, a forma que eles trabalham é tão direto ao ponto que, tipo, 5, 6 da tarde, eu basicamente estou sozinho no escritório. Eu ainda tenho uma vontade, eu ainda tenho esse ritmo de trabalho brasileiro, onde eu fico no trabalho até umas 6, 6h30, 7. Eu sei que não é um ritmo de trabalho brasileiro, mas vocês iam gostar que fosse. É do caralho, cara. Eles têm essa produtividade que é um primeiro choque cultural que eu tive aqui. O segundo choque cultural que eu tive aqui foi a mania que eles têm de reunião, cara. Eu nunca vi um amor tão grande de reunião quanto o pessoal aqui na Alemanha tem. Não sei se é algo por coincidência das empresas que eu trabalhei, ou o que que é, mas todo mundo, todas as empresas que eu trabalhei aqui tem uma mania de todo mundo tem que estar numa reunião de briefing, ou reunião de sei lá o que, reunião de qualquer coisa. Cada um tinha um título estranho. Hoje a gente tem uma reunião às 11h45 todo dia para falar sobre o que a gente está fazendo e todas essas coisas. Eu acho extremamente prático, porque dá para você ter uma ideia generalizada do que a empresa que está acontecendo na empresa, mas é bem complicado, porque toda vez que você sabe que às 11h45 você vai ter que parar de fazer o que você estava trabalhando para fazer essa reunião, e é complicado. E esse amor por reunião que eles têm aqui na Alemanha, ou aqui em Berlim, acaba migrando para outras partes do processo de criação, do processo de trabalho. Nessa Sanelmos, que era a empresa de publicidade online,
A gente, toda quinta-feira, a equipe de criação tinha um café da manhã, às 8h30 da manhã, onde a gente conversava sobre todos os nossos processos de criação, sobre toda a forma com a qual a gente está trabalhando, o que dá para melhorar, quais são os desafios que a gente encontrou, esse tipo de coisa. E era uma coisa estranha, porque a primeira vez que eu cheguei lá, eu achei que ia chegar a ter um café da manhã, um buffet, essas coisas todas, ser mó bonitinho. Mas isso não era bem assim. A ideia era que vocês, as pessoas da equipe de criação, levassem as comidinhas, levassem os pãozinhos, queijo, presunto, qualquer porra. Eu achava legal, mas era meio estranho essa forçação essa tentativa deles de criar uma interação entre as pessoas da empresa de uma forma forçada, sabe? Perdia completamente a espontaneidade desse tipo de interação. Esse amor que eles têm por reunião aqui, de vez em quando é meio complicado, porque na Celipedia hoje, a gente tem uma reunião, às 11h45 a gente tem uma reunião, todos os dias, às 9h da manhã, 9h30 da manhã, na sexta-feira, a gente tem outra reunião, que toda semana precisa acontecer. E de 2 em 2 semanas a gente faz uma reunião, que é quando termina nosso processo de... como é que fala isso? Como é que eu descrevo isso? Existe uma reunião de 2 em 2 semanas a gente tem uma reunião onde a gente basicamente muda o plano de trabalho. Então a gente tem uns projetos que vão durar 2 semanas, 2 semanas depois a gente cria outro, a gente chama de sprint aqui, eu não sei como que a gente chamaria isso no Brasil, não sei como vocês trabalham, mas eu trabalho dessa forma aqui. De vez em quando é legal, mas a necessidade de ter uma reunião toda 2 semanas, onde vai definir o que vai ser feito, cria essa agenda de ausência completa de espontaneidade em relação ao trabalho. Então todos os projetos têm que ser pré-definidos uma semana antes dessas 2 semanas, então a gente cria uma agenda tão complicada que de repente você descobre que aquele projeto aquele design que você fez há um mês atrás não foi pro ar até hoje, porque você tem uma outra coisa para fazer na frente, que tem que ser agendado, que tem que ser agendado novamente, depois tem que ser passado por uma pessoa, claro, é meio complicado, eles têm uma burocracia que é refletida aqui muito forte nas reuniões. E mesmo depois dessa reunião que acontece de 2 semanas, a gente faz uma coisa que é o post-planning food, que é mais ou menos uma reunião onde todas as pessoas depois do trabalho, às 6, 7 da noite, saem para jantar juntos. É uma coisa que eu acho bem legal, que eu gostaria de ter visto isso em várias empresas que eu trabalhei no Brasil. Mas no Brasil a gente tinha uma coisa um pouco mais espontânea, a gente saía para tomar cerveja depois do trabalho, ou para conversar, para assistir jogo de futebol, qualquer coisa. Aqui não é tão comum isso. Não sei se é a experiência que eu estou tendo nas empresas que eu trabalho aqui, mas é meio complicado isso. A ausência de espontaneidade, esse jeito alemão de tipo, a gente faz isso para depois fazer isso, para fazer... Essa burocracia deles funciona em várias coisas, mas de vez em quando dá uma engessada na criatividade e na interação entre seres humanos na empresa. Se você tiver mais uma pergunta para fazer sobre como que é trabalhar com design aqui em Berlim, deixa um comentário, deixa alguma coisa, me manda um e-mail, me manda uma mensagem no Facebook, mas deixa um comentário que ia ser mais legal.